Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial aqui do Grão Online, o maior, melhor e mais completo curso virtual para concursos públicos do país. E esse é o nosso projeto Vou Ser Delta, que é preparatório para os concursos de delegado de Polícia Civil e delegado de Polícia Federal. E hoje eu vim falar sobre dicas para você estudar a lei de abuso de autoridade. Hoje eu vim falar sobre a questão da ação penal privada subsidiária da pública. Isso, lá na lei de abuso de autoridade nós temos a previsão de um dispositivo que trata da ação penal privada subsidiária da pública, tudo bem? Então, lei 4898 de 65 tem a previsão da possibilidade da vítima de abuso de autoridade oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. Para tanto, ela vai ter que contratar um advogado no âmbito privado, se ela quiser, se ela tiver condições, ou ela vai pedir a nomeação de um defensor público para poder fazer isso. Pessoal, o que acontece? Então lá nós temos a previsão de que se o MP não oferecer a denúncia no prazo de 48 horas por desídia, tudo bem, por inércia, a vítima, certo? Ela pode, diante da negligência do Ministério Público, ela pode o quê? Oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. Quando nós estudamos direito processual penal, nós aprendemos que a ação penal privada subsidiária da pública ela tem fundamento na Constituição Federal, está dentro dos direitos e garantias individuais, tudo bem? Por quê? Se a pessoa é vítima de um crime de ação penal pública, e o Ministério Público é desidioso, é inerte, ele não oferece a denúncia no prazo legal, a vítima ela pode constituir um advogado ou pedir um defensor público para que, se tiver todos os elementos, todos os subsídios, ofereça a ação penal privada subsidiária da pública. Quando a gente estuda processo penal, nós vemos que existe a ação penal propriamente dita, que é a regra, a ação penal privada personalíssima, que é aquela do caso do artigo 236 do Código Penal. Tudo bem? A gente tem um crime lá no artigo 236 do Código Penal, um crime relacionado à família, em que o direito de queixa ele não se transmite aos herdeiros. Se a pessoa morrer, o direito de queixa não vai se transmitir aos herdeiros. Por isso que a gente fala que é ação penal personalíssima. A gente tem um crime só de ação penal personalíssima, ação penal privada personalíssima, que é o 236 do Código Penal. Antigamente, a gente tinha o 240 do Código Penal, que era o adultério. Adultério até 2005 era crime. Aí nós tivemos a questão da abolição crimes, adultério deixou de ser crime e constitui e configura um ilícito civil. Tudo bem? Então olha lá, quando a gente estuda processo penal, a gente aprende, tem ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima, que é a do 236 do Código Penal, o crime, né? O crime está previsto no artigo 236, e aí a gente tem a ação penal privada subsidiária da pública. Tudo bem? Só que tem um detalhe, galera. A ação penal privada subsidiária da pública, ela não cabe quando do arquivamento do inquérito policial. Então, vamos imaginar o seguinte, o órgão ministerial, o membro do Ministério Público, quando ele recebe o inquérito policial, e hoje a gente tem que ficar atento, principalmente aqui no Distrito Federal, hoje tem uma tramitação direta entre a polícia e o Ministério Público. O inquérito já não passa mais no judiciário, ele já está tramitando diretamente, o feito já tramita diretamente entre delegacia e Ministério Público. Então vamos imaginar o seguinte, o promotor de justiça, ele recebe o inquérito policial, ele analisa o inquérito policial e ele decide pelo arquivamento. O promotor de justiça, ele promove o arquivamento do inquérito policial junto ao juiz. O juiz concorda e determina o arquivamento. Tudo bem? Cuidado, pessoal, em provas de concursos públicos, quando aparecer o promotor promove o arquivamento do inquérito policial, quer dizer que o promotor ele requer o arquivamento do inquérito policial. Pessoal, se o promotor ele requerer o inquérito, se o promotor requerer o arquivamento do inquérito policial e o juiz concordar, não cabe ação penal privada subsidiária da pública, tudo bem? Então, no caso de arquivamento de inquérito policial, não cabe. No caso de arquivamento do inquérito policial, não cabe ação penal privada subsidiária da pública. E o que caiu numa prova do CESP, num concurso de delegado de polícia realizado no norte do país ou no nordeste, e eu tenho até inclusive essa questão no meu livro, Legislação Penal Especial, questões com gabaritos comentados, que foi lançado pela Vesticom há muito tempo. Pessoal, ainda é uma questão atual porque a lei de abuso ela ainda está em voga, tudo bem? Ela está valendo ainda. O que acontece? A vítima oferece ação penal privada subsidiária da pública, só que ela se torna negligente dentro do curso do processo.
O Ministério Público ele pode retomar a ação como parte principal? Pode. Se a vítima for negligente durante o tramitar da ação penal privada subsidiária da pública, o MP ele pode retomar, tudo bem, o curso do processo como parte principal. Tá certo? Por fim, eu peço para vocês ficarem antenados numa decisão do Supremo, já tem alguns anos, do caso do filho do governador do Maranhão, que é o caso do menino do filho do Flávio Dino, tudo bem? Um caso ocorrido aqui em Brasília, que chegou até o Supremo Tribunal Federal. Se você puder buscar este julgado sobre ação penal privada subsidiária da pública, é bom para você ilustrar os seus estudos. Eu sou Sérgio Baltzer e você me encontra no meu Instagram, Sérgio Baltzer _, ou no meu Twitter, @Sérgio Baltzer. Até o nosso próximo encontro. Tchau.